Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a liturgia do 21º domingo do tempo comum e acabamos de ouvir a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. Nesta parte do Evangelho, nós ouvimos Jesus Cristo perguntando para os apóstolos: o que os homens pensam a meu respeito? Quem sou eu para eles? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem sou eu para eles? E aí então eles responderam. Uns dizem que Elias, outros que algum dos profetas. E Jesus perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? E aí então Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta que Jesus Cristo fez para eles, para os apóstolos, ela é uma pergunta essencial na nossa vida, de cristãos. Jesus perguntar para nós: quem sou eu para você? Dependendo da resposta, nós estamos dizendo que nós somos cristãos. Dependendo da resposta, nós estamos dizendo que nós não somos cristãos. Porque Jesus Cristo, Ele é Deus encarnado no meio de nós. Ele é o Filho do Deus vivo. E quando nós falamos que Ele é o Filho de Deus, nós estamos dizendo que o Filho possui a mesma natureza do Pai. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus. E nós estamos dizendo que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, porque essa é uma expressão que denota que nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sabe que hoje existem muitas imagens a respeito de Jesus. As pessoas, nós estamos aqui, nós acreditamos em Jesus. Pode ser que a gente encontre alguém que fale para nós que também acredita em Jesus, e nós perguntamos para eles: mas quem é Jesus para você? O Jesus deles pode ser totalmente ao contrário do Jesus que nós acreditamos. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque quem vem nos falar e quem é responsável neste mundo para nos falar quem é verdadeiramente Jesus Cristo? É a igreja. É a igreja que é responsável por dizer quem é Jesus. Felizmente hoje, por causa dessa visão egoísta, romântica que as pessoas têm, podem pensar que eu não preciso nem ir na igreja para eu ter um contato com Jesus, porque Jesus está comigo. Então a gente escuta essas frases: Jesus está comigo, Jesus está dentro de mim, então eu faço a minha comunhão aqui em casa mesmo, eu não preciso ir para a missa. Mas quem que traz Jesus para nós? Quem que ofereceu a imagem de Jesus Cristo? Se nós sabemos hoje que existe Jesus, quem foi que catequizou a gente? Quem explicou para nós? Foi a igreja, foi o catecismo da Igreja Católica. Foi a igreja que mostrou e foi apresentando a verdadeira pessoa de Jesus para cada um de nós. A igreja, ela é a guardiã. De acordo com nos séculos, a igreja ela teve que defender muitas vezes a posição de Jesus. Hoje para nós está muito claro. Nós rezamos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Jesus foi gerado do Pai. Ele possui a mesma natureza do Pai, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Hoje está muito fácil, porque nós temos já o catecismo na nossa mão, nós sabemos aquilo que a igreja está dizendo a respeito de Jesus. Mas, conforme foi passando o tempo da igreja, a igreja teve que fazer aquilo que nós chamamos de concílios. Só para falar de Jesus Cristo e falar quem é verdadeiramente Jesus, a igreja teve que fazer 4 concílios. Sabe o que significa concílios? É uma reunião quando o Papa ele reúne com os bispos do mundo todo para conversar sobre um assunto.
ou para tratar de um tema, como nós tivemos aí o Vaticano II, Concílio do Vaticano II, que foi tratar sobre a questão da igreja nesse tempo de agora, né? Como que nós devemos nos comportar na igreja no tempo atual. Mas nós tivemos 4 concílios que nós chamamos de concílios cristológicos, que foi só para falar da pessoa de Jesus, porque as pessoas estavam saindo falando coisas aí que não eram. Por exemplo, vou dar um exemplo de um concílio cristológico. O exemplo foi o concílio de Niceia, no ano 325. Um padre chamado Arius, e aí veio todo o arianismo, que nós chamamos isso de uma doutrina falsa, né? Que foi o arianismo. Então, veio esse padre, esse presbítero Arius, que dizia o seguinte: olha, Jesus, ele é a melhor de todas as criaturas. De todas as criaturas. Jesus Cristo foi criado antes de Deus criar qualquer coisa. A primeira criatura que ele fez foi Jesus Cristo. E chamou de Logos. Então ali estava Jesus. E Jesus hoje, ele, como sendo a melhor de todas as criaturas, criou o Espírito Santo. Ele e o Pai criaram o Espírito Santo. E assim tinha toda uma teoria. A igreja, ela vem para dizer: não, Jesus Cristo não foi criado. Jesus Cristo, ele foi gerado. Gerado, essa expressão gerado, para dizer que Jesus Cristo possui a mesma natureza do Pai. Eu não tenho a natureza do Pai. Qual que é a minha natureza? Natureza de ser humano. Eu sou um ser humano. Mas a natureza de Deus qual que é? Divina. Deus, ele tem a natureza divina, ele é Deus. E Jesus Cristo, ele não foi criado. Jesus Cristo desde sempre existiu. E ele é Deus. Por isso que quando a gente vai rezar o credo niceno constantinopolitano, a gente reza assim: Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, da mesma substância, da mesma natureza do Pai. Isso é só um exemplo. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado e sempre estudar e nos dedicar para aprender o verdadeiro Jesus, o Jesus que a igreja ensina, o Jesus que está no catecismo da Igreja Católica. Jesus deixou a igreja para isso. O que Jesus Cristo disse hoje no Evangelho para Pedro? Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E quem foi o primeiro Papa? Foi São Pedro. Ele foi o primeiro Papa. Então Jesus estava dizendo: sobre esta pedra, sobre Pedro, sobre a pessoa de Pedro, sobre aquilo que ele pronunciou, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, sobre essas duas coisas eu vou fundar a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. E Jesus Cristo fez isso, e por isso nós estamos junto com Pedro até hoje. Quem que é o sucessor de Pedro hoje, existente neste mundo? Papa Francisco. Por isso nós estamos junto com o Papa Francisco. Porque não pela pessoa do Papa Francisco, mas porque ele tem a missão de ser Pedro hoje. E a missão que Jesus Cristo ofereceu para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A nossa igreja tem como fundamento e fé, prova de unidade, a pessoa do Papa. Então nós estamos na igreja de Jesus, a igreja que foi fundada por ele e a igreja que está sendo mantida por ele. Nesses 2000 anos de histórias, eu tenho certeza que se a igreja não fosse de Jesus, nós não estaríamos aqui. A igreja só está de pé porque essa igreja é de Jesus Cristo. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.